Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Exames apontam lesões de Pedro e Gabigol só volta a jogar em setembro. O Flamengo teve duas perdas importantíssimas, que são esses dois jogadores. Mas aquele negócio, quantos jogos o Pedro estava jogando como titular? Quantos jogos Gabigol atuou pouco? Era um jogo importantíssimo, que foi da Libertadores, os dois sentiram a coxa. Jogos são assim, tem jogos que são fracos, não tem intensidade alta, não tem a pressão, não tem adrenalina, não tem o pulsar da torcida, como tem na Libertadores. Por isso eu falo, Libertadores é um campeonato à parte, o Flamengo tem que ter o foco. E os outros o Flamengo consegue poupar. Mas, em compensação, está na hora de Carlinhos responder a sua contratação. Já aconteceu isso muito no Flamengo no passado. Jogador que a gente não esperava nada, cansar de fazer gol, colocar o Bina, Hernani Progador, jogadores assim sem expressão, quando jogou como 9, andou de fazer gol. Então espero que o Carlinhos imite esses jogadores, como foi o Obina e o Hernando Progador, que quando vier o Flamengo não trazer grande expectativa, e quando entrou, começou a ser titular, cansou de fazer gol no Flamengo, pelo Flamengo. Continuando no GE, Renes assume 3,7 milhões para avançar na de novo, perdão. Renes assume 3,7 milhões para avançar por Fabrício Bruno entenda. Aquele 5% que fica pro time que revela o jogador, que é o Cruzeiro. O Renês quer pagar além da multa do Flamengo de 16 milhões por Fabrício Bruno. Sim, ele tá com desejo de jogar, ele quer ir para a Europa, então o valor tá ótimo, o Flamengo não tem que fazer. Só se o Flamengo quiser pagar um salário muito alto para ele, e o que o Flamengo não pretende fazer. Há outros zagueiros melhor, tá em posição, o Flamengo pode repor. O Léo Ortiz mesmo, que é reserva, é um baita jogador. Tem o zagueiro da base que está subindo, que é o Iaco. E pelo lado esquerdo, o Cleito, que já está treinando. São dois times importantíssimos. Dois jogadores que precisam se adaptar e tentar ser titular. Claro que o Fabrício Bruno vai fazer muita falta. Além de ser um líder, um jogador que 1 contra 1 ele ganha todas, tem muita força física, velocidade. Então, além da bola aérea, que ele é um bom jogador de bola aérea, de novo esse jogou pelo Flamengo, mas fez. Então, sim, se o cara quer ir, vá com Deus. Que o Flamengo vai ganhar boa grana e pode investir em novos jogadores. Continuando no GE, sindicato de atleta rebate Tite ou critica falta de capacidade. Eu também acho que é um pouquinho de falta de capacidade, sim. Ele insiste muito nos jogadores que ele gosta. Ele insiste muito naquele sistema tático que ele gosta. Acho que o futebol está moderno. Ele vem entra com a ideia da seleção brasileira, onde colocava os melhores e resolvia. Acho que o futebol hoje tem que ter alternância tática, jogar no 4-4-2
4-4-2, como joga, no 4-3-3, no 4-5-1, no 3-5-2. Você tem que ir alternando, mas esse trabalho tinha que ser feito lá no Carioca, não agora na reta final brasileira. Então, vamos ver. O Flamengo consegue superar. Conseguiu se superar na Copa América. Agora essa onda de eleição. O Flamengo consegue se superar também. Para que chegue no final do ano essas questões passem. Quem lembra aquele ano de 2019 que o Diego quebrou a perna na reta final na brasileira também. O Felipe Luiz ficou de fora de alguns jogos. E o Flamengo acabou ganhando brasileiro e, e a Libertadores. Então, vamos ver se o Flamengo consegue realmente superar essas ausências. Não são poucas, são importantíssimas. E se o Flamengo superando consegue ganhar os títulos. Eu espero que ainda confio nos 3 títulos do Flamengo. Eu acho que ainda tá. É uma fase ruim no início do Campeonato Carioca. No início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo viveu essa fase ruim, depois superou essa fase ruim, chegou à liderança, assumiu a liderança por alguns jogos. Na reta final lá, que perdeu a liderança novamente. Então eu acho que agora o Flamengo inicia esse processo. O início de agosto ruim, mas daqui para frente eu creio que o Flamengo possa encontrar o time de novo e superar os problemas. Continuando no GE, escalação do Flamengo, Bruno Henrique volta a temer contra. Bruno Henrique volta ao time contra o Botafogo. O Bruno Henrique volta. É um jogador que é importantíssimo, bola aérea, velocidade. E foi 2 vezes, se eu não me engano, se eu não estou errado, melhor da América. Então, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Gabigol, Bruno Henrique assume esse papel de ser o craque do time, ser o jogador diferencial lá na frente. Então o time deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz. Se ele poupar o Ayrton Lucas, deve colocar o Léo Pereira, Alan. Ele vai poupar um pouquinho o Tela Cruz. Pode colocar o Vitor Hugo ali naquela posição. Eu gostaria de ver particularmente o Everton Araújo ganhar mais uma oportunidade. Gerson, ou recuar o Gerson, ele deve recuar o Gerson para poupar o Tela Cruz que saiu colocando para no último jogo. É isso. Regula o Gerson. Coloca o Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Carlinhos. Eu creio que o Flamengo deve jogar com essa base aí que eu acabei de falar. Coluna do Flamengo define plano B caso não consiga contratação de Alcaraz, opção de Portugal. É o Matheus Leal, tem 26 anos, não conheço o futebol dele, mas o valor de 4 milhões de euros, eu creio que é um valor bom. Eu acho que o Flamengo tem que arriscar um pouco, em vez de trazer alguns reforços baratos e ver se adapta ao Flamengo. Poderia ver jovens na Europa, se tivesse uma central de pesquisa, buscar jovens jogadores europeus. Mas esse jogador pode vir 4 milhões, como o lateral esquerdo do River, que o Flamengo também citou, também 4 milhões de euros. Os jogadores que vão vir para preencher elenco. Então vamos vir para ser titular, mas a necessidade faz a ocasião. E como o Flamengo já teve Pet, Emerson Sheik, quem é Emerson Sheik? Deu super certo no Flamengo.
jogadores assim que ninguém conhecia, jogava longe e quando chegou no Flamengo, viu sua realização profissional. Vamos ver se esse jogador pode também surpreender e ser titular, ser ídolo no Flamengo. Mas não é, o pensamento que a diretoria, que o Flamengo tinha que ter de time. Claro que o Flamengo está em várias situações, compra de estádio, compra de time europeu e ter essa questão de contratação. Então, entre essas frentes, a de contratação é a última opção. Então traz esses jogadores mais baratos, preenche o elenco e vamos ver se o Flamengo consegue ser campeão. Precisa de reforço, precisa sim. Porque o Flamengo está disputando 3 campeonatos. O Flamengo quer ganhar os 3 campeonatos, precisa de reforço. Se não quiser abrir mão de algum campeonato, começa a poupar o time e os frutos disso vai ser pegar na final. Não quer dizer se você poupar no brasileiro, você não consiga ganhar o brasileiro. Poupar no campeonato brasileiro, você pode ir lá na final, na reta final tá o split e somar os pontos necessários para o título. Vamos ver, tem muito campeonato ainda, casa a casa. Outra do Coluna do Fla, poupar contra o Botafogo te revela o planejamento do Flamengo para jogo do brasileiro. Nesse jogo brasileiro tem. A gente falou que não vai poupar, vai colocar os melhores dentro do exame médico. Eu não foi fechado pela FIP após venda de Wesley. Flamengo negocia a saída de Matheus Gonçalves. Mas o jovem tem que ser vendido para o Flamengo contratar. Para mim precisa vender jogadores jovens que estão sem espaço e não render o que necessitam ao Flamengo. Essa é a análise lá comigo, Eduardo. Volta amanhã com um novo, se Deus quiser.